Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Então, essa semana nós vamos ver sobre o conto social, né? Nós vimos bastante sobre o conto psicológico e dessa vez a gente tem um conto diferente. Lembra que eu expliquei a vocês que existe a narrativa, dentro da narrativa existe o conto, que é um texto curto, né? E pode ser uma história real ou imaginária, mas a grande característica do conto é que ele é um texto curto, só tem um conflito, só tem uma resolução de conflito, só tem um clímax, só tem um desfecho, tá? Essa é a grande característica do conto. Nós vamos ver o conto social. Eu coloquei aqui, né, a denúncia e a arte, porque é uma forma de você denunciar, de você contar um problema da sociedade por meio de uma história, né? Então, o que é o conto social? Ele é um subtipo textual narrativo, né? Ele é um subtipo lá do conto. Bom, tem o tipo textual narrativo. Dentro do tipo narrativo existem vários gêneros. Por exemplo, o conto. E dentro do conto existem vários tipos de conto diferentes, né? O que ele se preocupa? Ele se preocupa em denunciar as injustiças sociais. Por exemplo, a fome, a má distribuição de renda, desigualdade social, coisas assim, né? A partir de enredos que tenham como temas as dificuldades dos grupos sociais desprivilegiados ou das minorias. Então, sempre vai contar sobre grupos desprivilegiados, das minorias, pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que têm problemas, né? Vai tratar de problemas. Também considerados os grupos marginalizados por uma sociedade. Pessoal, não sei se vocês entendem esse sentido de desprivilegiados. O que é desprivilegiado? Que não tem privilégio, que não tem coisas boas, né? E são marginalizados, né? O que está à margem? O que está longe, né? O que está em volta, né? O que está no centro geralmente é privilegiado, o que está às margens é o que está afastado, tá? Da sociedade. Que a sociedade não se preocupa e deixa à margem, deixa de lado. Então, é comum nesses contos a presença de personagens e fatos históricos. Então, às vezes, vocês vão ver personagens que poderia ser uma cena do dia a dia. Uma vez que as injustiças reais são denunciadas por meio da ficção, tá? Não é nada história real, é ficção, mas denuncia uma coisa que poderia ser realidade. Alguns temas que podem ser abordados são pobreza, como eu disse, fome, preconceito, violência, bullying, desigualdade social, corrupção, entre outros problemas da nossa sociedade. Bom, aqui são as características, né? Pode ter a presença do discurso direto, que representa a variedade linguística do grupo social destacado no texto. Então, às vezes, você tem lá, por exemplo, uma gíria, mas vocês vão me dizer assim, né, professora, a gente sabe que não é certo escrever gíria no texto, porque é uma linguagem formal, né? Mas, às vezes, para representar a linguagem de um morador de rua, se o morador de rua fala uma gíria, então o escritor, o narrador, escreve essa gíria para mostrar que ele é um morador de rua, que tem aquela linguagem. Então, às vezes é comum isso. Tá? Pode ter, não é regra. Às vezes usam-se gírias ou expressões populares para aproximar o leitor da realidade linguística da personagem. Tá? Então, isso é para a gente se aproximar daquela situação e enxergar com mais facilidade. É mais para ficar mais real. Ambientação especificamente típica da origem do grupo situado no conto. Então, se eu estou falando de um morador de rua, o local vai ser a rua. Se eu falo de um prisioneiro, de um detento, então vai ser a cadeia, tá? Então, de acordo com as realidades. Se eu falo de um morador de favela, vai ser a favela. O apelo ao coletivo, de modo que seja destacado o sofrimento do grupo social apresentado no conto, e não o destaque ao indivíduo apenas. Então, às vezes, a intenção é destacar aquele grupo. Então, o grupo dos moradores de rua, o grupo dos moradores de favela, e não o personagem em si.
conto psicológico, a gente viu muito isso, né? Que os sentimentos pessoais da personagem aqui é totalmente diferente. É o sentimento de um grupo, representando um grupo social. As personagens podem não apresentar nomes próprios, justamente por isso, né? Já que o foco do conto não é a sua história individual, e sim a própria crítica social. Então, às vezes, nem fala o nome do personagem. Por quê? Porque não é importante a individualidade, sim a coletividade, o social. O contista, né, o autor, a autora, procura denunciar a realidade. O conto é para ele um elemento de mudança da realidade em que os grupos marginalizados ou injustiçados se encontram. Tá? Então, o autor que escreve esse tipo de conto, ele quer denunciar mesmo. Ele, por meio da arte, ele quer fazer uma denúncia sobre problemas da sociedade. Ele quer que as pessoas fiquem atentas, quer alertar as pessoas. E aqui eu trouxe um texto de um autor bem moderno, né? Ele chama-se Ferrez, não sei nem se é assim que fala. Bom, ele é um nome artístico do Reginaldo Ferreira da Silva. Ele é romancista, contista e poeta brasileiro, tem 31 anos. Aqui tem um livro dele, chama-se Ninguém é Inocente em São Paulo. Né? Se vocês conseguirem enxergar, não consegui colocar muito grande aqui. Mas essa é uma imagem do livro dele. E olha o que ele escolheu para a capa do livro dele, né? Aqui está um pouco bagunçado, né? Aqui está de ponta cabeça, mas aqui está certinho, né? Essa é uma imagem bem conhecida até. Que aqui, desse lado direito, é um prédio de um condomínio muito rico. Não me lembro, acho que em São Paulo. Já vi essa imagem antes, já expliquei essa imagem em uma das minhas aulas para alguns alunos. Então aqui, se vocês enxergarem, né, tem um prédio e na sacada dos prédios tem piscina na sacada do prédio. Então é um prédio de pessoas que têm dinheiro. Aqui tem quadras de esporte no condomínio e aqui tem um muro. Do outro lado desse muro existe uma favela. Então é uma desigualdade social muito grande, né? Olha como essa imagem ela é impactante. Se vocês tiverem oportunidade de procurar, isso é real, né? É só um muro que separa esse condomínio de luxo dessa favela, né? As pessoas, cada prédio tem uma piscina na sacada, né? É muita riqueza e ao mesmo tempo muita pobreza, muito perto uma da outra. Bom, então ele costuma utilizar nas suas obras, ele é chamado de literatura marginal, por ser desenvolvida na periferia de São Paulo e tratar de problemas relacionados a esse universo. Ele trata das pessoas que estão à margem da sociedade, né? Na periferia, região periférica que está em volta ali na cidade de São Paulo. Ele é fundador desse grupo chamado Undasul. Ele é interessado em promover eventos de ações culturais na região de Capão Redondo, que é uma região bem afastada do centro da cidade de São Paulo. A região é afastada de muita pobreza e violência. A Undasul articula também uma biblioteca comunitária e distribui livros e revistas gratuitamente em espaços públicos. Então, olha que ação bacana, né? Distribui livros para essas pessoas que não têm, às vezes, acesso, gratuitamente, sem cobrar nada. Ele começou a escrever com 7 anos, e olha que interessante a realidade dele, né? Ele, antes de se dedicar somente à escrita, hoje em dia ele é somente escritor, mas antes ele já trabalhou como balconista, vendedor de vassouras, auxiliar de serviços gerais e arquivista. Então ele era, né, não tinha muito dinheiro, ele vivia essa realidade. Então você lerá a seguir o conto presente no livro Ninguém é Inocente em São Paulo, publicado em 2006. Na história, o autor cria um grande contraste entre um morador de rua e um estudante universitário. Existe uma diferença, um contraste muito grande. Podemos observar temas como abuso da força policial, preconceito com moradores de rua, alcoolismo, entre outros. Bom, então vocês vão ver aqui, chama-se O Grande Assalto. Vocês vão perceber que esse título não é à toa. Então, é um texto até que curto, né?
que vocês vão ler bem rapidamente, mas as atividades têm que ser feitas com muita... Eu queria que vocês fizessem muita atenção. Então, acerca do protagonista do conto, descreva o homem que está em frente à concessionária. O que esse fato desperta nas pessoas que o veem? Então, tem um homem em frente a uma concessionária, né, uma loja que vende carros. Pessoas estão observando ele. O conto narra um grande assalto, justifique sua resposta atentando para a ironia presente no título. Igual o outro título que eu mandei para vocês, que chamava-se Feliz Aniversário. Né? Era um aniversário feliz de fato? Não era um aniversário feliz. Era um aniversário meio triste. Né? Aqui o assalto é grande mesmo, é um grande assalto que foi feito nesse texto. Né? Justifique a sua resposta. Que relações podemos estabelecer entre o título do livro do qual foi retirado esse conto com as diferentes personagens que aparecem nessa história? Então, o título do livro é Ninguém é Inocente em São Paulo. As pessoas são inocentes nesse conto? Tá? Você vai se atentar a isso. Você vai identificar aqui, né? Escrever com suas palavras o cenário, o tempo e os temas que são tratados. Isso é mais que um tema, né? Existe um tema maior, mas existe mais de um tema. O foco narrativo está em primeira pessoa ou segunda pessoa? Você vai fazer um X. Justifique sua resposta com um trecho retirado do texto. Você vai pegar um trecho do texto que mostra qual é o foco narrativo que você marcou. Identificar aqui no texto situação inicial, conflito, situação final. Quais são os sentimentos das pessoas em relação ao homem? Medo, solidariedade, compaixão ou indiferença? Tá? Você vai marcar com X. Dentre os inúmeros problemas das grandes cidades estão a violência e o preconceito. Né? Tem inúmeros problemas, muitos problemas, mas dentre eles estão a violência e o preconceito. Como o texto trata desses dois temas? Fale aí como que o texto trata da violência e do preconceito. Na 9, pensando no tema do conto, estabeleça um paralelo, né, uma comparação entre a situação do homem mal vestido e do jovem universitário que está com drogas no carro. Já tem até uma dica do texto. Você já presenciou alguma cena de preconceito ou violência? Escreva um parágrafo sobre isso. Então, isso daqui é pessoal, né? A 10 é pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês leiam esse texto, quiser mostrar para outras pessoas, né? É para a gente se atentar mesmo às diferenças sociais, aos problemas que a gente vive na nossa sociedade, tá bom? Então, um abraço a todos, espero que façam a atividade com muito carinho. E também peçam ajuda se precisarem e continuem ficando em casa se cuidando, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.